Sabe aquela sensação de que o trabalho só flui de verdade quando o prazo está chegando no limite? A pressão bate e, de repente, a criatividade parece que explode. Parece meio contraditório, né? Mas e se o grande segredo para inovar não for mais liberdade, e sim mais limites? Pois é, vamos pensar nisso. Por que será que quando a gente está com as costas na parede, com pouco tempo ou poucos recursos, a gente acaba encontrando soluções que nem imaginava? É quase como se o nosso cérebro adorasse um bom desafio. E é aqui que está a ideia central que a gente vai explorar hoje. É o que alguns especialistas chamam de paradoxo da estrutura. A noção de que impor limites, na verdade, não sufoca a criatividade. Pelo contrário, alimenta, forçando a gente a ser mais engenhoso e focado. Então, na nossa análise de hoje, a gente vai passar pelo paradoxo da criatividade, mergulhar numa missão impossível da NASA, encarar um desafio de orçamento 10 vezes maior, abrir o manual FBC, comemorar o Grand Slam da Stardust e, no final, entender o que é essa tal de inovação dentro da caixa. Bom, começando então pelo paradoxo da criatividade. A verdade é que a nossa criatividade adora um desafio. Quando o caminho mais óbvio está bloqueado por alguma limitação, a gente não tem outra escolha. Temos que inovar, criar um caminho totalmente novo. É aí que a mágica acontece. E olha, para provar que isso não é só teoria, não existe exemplo melhor do que uma das missões mais audaciosas da história da NASA, o projeto Stardust. Uma história basicamente sobre perseguir um cometa no espaço profundo. Os objetivos dessa missão, nossa, parecia coisa de filme de ficção científica de verdade. Pensa só, viajar mais rápido do que a tecnologia da época permitia, coletar a poeira de um cometa em movimento e trazer esse material de volta para a Terra. Parecia uma loucura. E, no entanto, essa era a missão. E como se os objetivos já não fossem difíceis o suficiente, aí veio a maior restrição de todas, o dinheiro. A equipe da Stardust não tinha um cheque em branco. Muito, mas muito longe disso. Eles tinham que fazer essa missão acontecer com menos de 1/10 do orçamento de outras grandes missões da NASA. Isso forçou uma filosofia totalmente nova, que ficou conhecida como Faster, Better, Cheaper, ou FBC, que quer dizer mais rápido, melhor e mais barato. O pulo do gato era esse conceito, projetar conforme o custo. Em vez de definir os objetivos e depois calcular quanto ia custar, a NASA inverteu a lógica. O custo era fixo. A equipe que tinha que ser criativa para fazer tudo caber ali dentro. Tá, mas como eles colocaram isso em prática? Não foi no improviso, não. Essa iniciativa, a mais rápido, melhor e mais barato, tinha um manual bem claro, com 5 princípios que guiavam cada decisão. Vamos dar uma olhada nesse manual. Primeiro, eles criaram um ambiente seguro para experimentar, porque aprender com protótipos baratos é muito melhor do que com erros caros. Segundo, eles mantiveram o foco total, chegando a rejeitar boas ideias que não eram essenciais para a missão. Terceiro, simplificaram tudo, gerenciando um projeto super complexo com cronogramas enxutos. Quarto, eles limitaram a inovação para resolver só um milagre de cada vez, mantendo o risco sob controle. E por último, o mais radical de todos, eles aceitaram que falhar era uma opção, porque o objetivo era aprender com um conjunto de missões e não que cada uma individualmente fosse um sucesso. Esse quadro aqui deixa a revolução bem clara. O modelo antigo era lento, caríssimo e paralisado pelo medo de errar. Já o novo modo FBC era o oposto, orçamentos fixos que forçavam um aprendizado rápido, onde uma falha não era um desastre, mas sim um dado valioso para a próxima tentativa. Então, com todos esses limites e esse jeito novo de trabalhar, o que a Stardust conseguiu no final das contas? Bom, os resultados não foram apenas bons, eles foram espetaculares. A jornada principal da Stardust durou 7 anos, de 1999 a 2006, e terminou com o retorno seguro das amostras. Mas como a gente vê aqui na linha do tempo, o sucesso foi tão grande que a nave ainda ganhou uma missão bônus em 2011, estendendo ainda mais seu legado. E que jornada, hein? No total, a Stardust viajou quase 5 bilhões de quilômetros. É uma distância que a gente nem consegue imaginar direito. E tudo isso por uma fração do custo normal. Desafia a lógica. E não foi só sobre a distância. Na parte científica, a missão coletou o dobro da quantidade de dados que os cientistas esperavam. O dobro! Uma performance absolutamente incrível. E agora, para fechar com chave de ouro, a Stardust cumpriu todos aqueles objetivos insanos, superou as expectativas científicas e, mesmo assim, conseguiu ficar abaixo do seu orçamento, que já era minúsculo. Isso sim é projetar conforme o custo em sua melhor forma.
E como o projeto era tão robusto e eficiente, a nave ainda tinha combustível e tudo funcionando depois da missão principal. Então a NASA mandou ela para uma missão bônus: fotografar outro cometa e ajudar uma outra missão que estava com problemas. Valor extra, sem custo extra. Mas o maior sucesso de todos estava escondido dentro daquela poeira de cometa. Os cientistas encontraram glicina, um aminoácido essencial, provando que os blocos de construção da vida podem sim ter vindo do espaço. A Stardust não provou só um conceito de engenharia, ela mudou fundamentalmente a nossa compreensão sobre de onde a gente veio. Então, o que a gente pode tirar dessa jornada incrível da Stardust? A lição é que a inovação não precisa de um campo aberto de liberdade total. Às vezes, o que ela realmente precisa é de uma caixa bem definida para poder focar. No fundo, as restrições funcionam porque elas nos forçam a ser mais inteligentes com o que a gente já tem. Elas eliminam o ruído, aceleram as decisões e tiram o melhor de uma equipe. Elas transformam o não podemos em como é que a gente pode. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Em vez de buscar mais recursos ou mais tempo, talvez a verdadeira questão seja: qual limite inteligente pode ser imposto para destravar a próxima grande ideia? A resposta, como a Stardust nos mostrou, pode não estar na abundância, mas justamente na restrição.